Paz do Senhor, nós estamos mais um dia ao vivo aqui nessa live pela IPUB Paraná. Você é muito bem-vindo no nosso meio e esperamos aí, vamos dar alguns minutinhos até todo mundo estar conectado, né? Vamos receber logo mais o pastor Lindomar, dos nossos amados irmãos, se conectar para mais um dia de seminário. Amém? Mais um dia que vamos estar aprendendo sobre oração. Esse seminário de oração começou ontem, vai até sexta-feira, né? Então nós estamos bem aí, ansiosos, felizes. E você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Compartilha, peço para você compartilhar o link com os amigos da igreja, na igreja local. Vamos aguardando aí enquanto os irmãos vão. Mas o problema de ontem. Pai Senhor, pastor Lindomar. Senhor, irmã Islaine, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Estou aqui já falando, né, com os que já estão entrando, o povo está chegando. Paz do Senhor para todos que estão aí já se conectando. Eu vou pedir para você que está ouvindo, que já está ao vivo, né, que compartilhe o link dessa live nos grupos locais da igreja, né, para que bastante pessoas tenham acesso. Desde já eu já quero agradecer aí ao pastor Lindomar por aceitar o nosso convite, né, pela igreja aí do Distrito Federal, ceder ele para nós, que eu sei que tem uma agenda aí disputadíssima, está sempre viajando, é pastor da igreja local, né, a gente sabe que a vida de pastor não é fácil, que está sempre correndo para lá e para cá, né, às vezes alguns pastores trabalham, tem o trabalho pessoal. Ficamos felizes aí da irmã Cimeia cedê-lo para nós. E eu também gostaria de agradecer, né? Nós estamos aqui na estrutura do estúdio do TrueCast, e se você ainda não é inscrito no canal aqui do Instagram, se inscreve, curte. O TrueCast ele está no YouTube, nós estamos no Spotify, estamos no TikTok, né? Então você pode ativar ali todas essas opções para você estar ouvindo, participando, porque nós temos episódio do TrueCast toda sexta-feira. Cada semana é algo diferente, né? Uma semana é sobre honestidade, outra semana sobre palavra revelada, na outra semana aí nós temos sempre um testemunho e também temos um tema livre. Então, se você que está aqui nessa live hoje ainda não se inscreveu, corre lá para você se inscrever. E também nós vamos ter o material da live de hoje vai estar disponível no site da IPUB Paraná, tá bom? Lá na aba de oração nós vamos ter, já tem o material que foi ensinado ontem, que foi ministrado ontem pelo pastor Anderson, e o de hoje, que é do pastor Lindomar, sobre batalha espiritual, também vai estar lá. Tem um material muito rico, bem extenso, eu dei uma lida no material, tem 25 páginas ali falando sobre esse assunto, né, pastor Lindomar? Então, eu acredito que aquilo que você não conseguir reter no dia de hoje, corre lá para você poder estar aproveitando e se aprofundando sobre esse assunto. E também, ontem nós tivemos o pastor Anderson, né, falando conosco da palavra de Deus, falando sobre os princípios ali, os fundamentos da oração, e ele falou algo bem interessante, né, que a nossa oração precisa ter tempo, lugar e propósito, né, isso foi uma frase que ficou marcada ontem aqui, e nós ficamos bem felizes com tudo que nós aprendemos, e nós estamos aqui, de fato, para aprendermos, né, então a irmã Luísa já está aqui do meu lado, me auxiliando, a secretária distrital de oração, e já está mandando e disparando os links ali para que mais pessoas possam estar participando, né? Pastores, pastor Lindomar, seja muito bem-vindo. Você que está aí entrando agora também seja muito bem-vindo nesta noite. E nós já vamos começar iniciando, eu vou passar aí para o pastor Lindomar, para estar iniciando falando desse assunto que me chamou bastante atenção. Amém.
Então, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado à irmã Lislane, que é a líder distrital de oração do Distrito Paraná, da nossa igreja. E para mim é um grande privilégio estar aqui com todos vocês. Lembrando que no ano passado a gente participou também de um seminário como esse, mas não foi aberto a todo o público, né? Foi um seminário mais restrito apenas ao ministério. E ali nós demos, vamos dizer, um ponto de partida para falar sobre esse assunto. E hoje a gente está na segunda parte, né? Vamos para a segunda parte desse estudo, né? Falando sobre batalha espiritual. Nosso tema hoje é as 3 dimensões da batalha espiritual. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração entregando ao Senhor neste momento, que Ele venha usar essa live, esse estudo, para falar o coração de todos nós. Esse é o objetivo maior, não só reter conhecimento, né? Obter o conhecimento, mas é que esse conhecimento venha redundar em transformação das nossas vidas e, como vamos ver mais adiante, a lapidação do nosso caráter. Oremos nesse momento. Eterno e soberano Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar nessa live com nossos irmãos do Paraná, mas também atingindo outros estados, outras cidades, e que o Senhor use esse estudo para a bênção de todo o teu povo e aqueles que o receberem, tanto agora quanto posteriormente, que eles sejam edificados e, sobretudo, transformados conforme a imagem de teu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, então, só recapitulando um pouco daquilo que nós falamos no ano passado, porque é um ponto de partida para a gente começar também entender o que vamos falar. Hoje, ano passado, nós tratamos sobre a oração como um campo de batalha espiritual, onde as trevas ela se tornam um ambiente da atuação do maligno. E, por consequência disso, né, quando falamos de trevas, isso abrange tanto a dimensão física em que nós enxergamos, em que nós vemos em nosso planeta, mas isso abrange também os outros planetas, espaço sideral, e nós fizemos aí até umas considerações naquele estudo sobre aonde provavelmente possa ser o trono de Satanás. E naquele estudo nós vimos que a influência do poder das trevas através dos principados e potestades atinge os governos e toda a estrutura de comando do mundo, inclusive a tentativa desses poderes capturar a própria igreja do Senhor, infiltrando e corrompendo suas lideranças. Para isso, cada um de nós, individualmente, como cristãos, necessitamos de manter um relacionamento com Deus através da oração, porque se negligenciarmos por um momento sequer, nos descuidarmos, nós podemos cair no campo de influência desses poderes das trevas. Apenas um rápido resumo daquilo que nós já tratamos. Mas o ponto hoje é as 3 dimensões da batalha espiritual. E hoje nós vamos tomar como base, primeiramente, um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do evangelho de Deus, que é a imagem de Jesus, que é a imagem de Deus, né? O evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja que nós temos nesse versículo, se a gente for olhar um pouco o contexto, não dá tempo para fazer isso, nós vamos observar que Paulo está tratando do ministério da lei e do ministério do Espírito, mostrando que o ministério da lei trouxe um véu, mas o ministério do Espírito, ele tira esse véu. E esse véu, ele também abrange o poder das trevas, aonde Satanás, ele busca fechar o entendimento das pessoas para que as pessoas não conheçam acerca de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, porque é a partir da palavra, como vamos ver, que a nossa mente é liberta do poder e da influência dessas trevas. Agora veja, Provérbios, no capítulo 20, no versículo 18, diz o seguinte: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de instrução, ou seja,
orientação. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco dessas instruções, porque estamos, de fato, num campo de guerra. Não devemos entender que, por mais experientes e conhecedores que nós somos da palavra de Deus, temos constantemente que buscar esse discernimento espiritual. Porque o conhecimento de Satanás, ele sempre está à frente do nosso conhecimento. Porque a experiência de Satanás, não vamos esquecer que ela transcende todas as gerações. Então, desde a sua queda, ele se tornou hábil em enganar, em manipular. Então, é esse o perfil do inimigo que nós estamos lidando. Então, vamos falar nesse estudo nessas 3 dimensões que envolve, primeiro, o campo pessoal. Segundo, o campo de relacionamento, nossos relacionamentos interpessoais. Terceiro lugar, vamos falar um pouco sobre o campo social. Então, veja que essas 3 dimensões, elas têm essa configuração. Vamos começar, primeiramente, falando sobre a batalha espiritual no campo individual. Então, essa batalha acontece na nossa mente. E eu diria, já desde esse início, que o campo mais sensível dessa batalha é a batalha na nossa mente. Por quê? Porque a ideia de nós enfrentarmos espíritos malignos é um ser que ele tem uma experiência de todas as gerações nessa batalha, traz para nós, de certa forma, uma inquietação. Principalmente porque, veja bem, nós viemos até Jesus como ovelhas e não como guerreiros. Então, já parte daí, que é necessário, nós devemos o nosso conceito, como vamos, no decurso desse estudo aqui, verificar. E ainda, além disso, vale ressaltar que a queda de Satanás, de suas hostes, os precipitaram, tanto Satanás quanto os demais espíritos caídos, precipitaram estes em trevas, que é essencialmente a escuridão moral. Então, veja, vamos pensar de início em trevas como sendo uma escuridão moral pela desobediência de Satanás de todos os seus seres. Essa escuridão, essas trevas morais, elas se expandiram e se tornaram escuridão literal. Podemos ver acerca de Salmo 42, 7, 1 João capítulo 1, verso 5. Nós não temos tempo de ler todas as referências, mas o material, como já foi mencionado, vai ficar disposto no site. Depois vocês podem ter o cuidado de recorrer para verificar essas referências. Então, a causa, melhor dizendo, das trevas que vamos tratar aqui, não é simplesmente ausência de luz, ou seja, apagar o interruptor, estamos na escuridão. Não é esse o sentido do que estamos tratando aqui. As trevas das quais nós estamos descrevendo nesse estudo, e também a própria palavra de Deus apresenta para nós, não é simplesmente a ausência de luz, mas é a ausência do Deus que é luz. Isso é importante, fica gravado no nosso coração. Trevas espirituais não é simplesmente a ausência de luz, mas é a ausência do Deus que é luz. Isso está em conformidade com 2 Coríntios 4 e 4, nós lemos agora, verso 6 também, vai falar sobre isso, 1 João 1, versículo 6. Então, é importante, já de antemão, reconhecer que essa escuridão, para onde Satanás foi banido, ela não se limita, então, à questão externa, à humanidade, como nós tratamos no estudo anterior. Mas aonde houver, veja bem sobre isso, aonde houver tolerância do pecado e desobediência da palavra de Deus, haverá trevas, haverá escuridão, e isso abrange também a nossa mente. Observe que esse texto que nós lemos 2 Coríntios 4 e 4, para reforçar, nos diz: nos quais o Deus deste século, outra versão vai dizer, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, lá em João, no capítulo 12, versículo 35, Jesus disse o seguinte: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Em Lucas,
Capítulo 11, verso 35. Olha o que Jesus Cristo disse. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Agora, diante dessa introdução, nós podemos ver que precisamos cuidar da luz que está em nós. Essa luz vem de Deus. Nunca devemos lidar nesse ambiente da guerra espiritual, nessa dimensão da guerra espiritual, como pessoas arrogantes. Eu oro, eu sei orar, eu entendo de batalha espiritual, porque a nossa própria soberba pode ser já identificada como uma sombra dessas trevas e que dá potencial à abertura para a ação do diabo. Veja que então Jesus adverte sobre isso em Lucas 11, 35, para nós tomarmos cuidado para que a luz que está em nós, em nosso interior, ela não se torne em trevas. Agora, olha que interessante Provérbios, no capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Uau. Veja, nosso espírito, iluminado pelo Espírito Santo, é, portanto, a lâmpada do Senhor. Quando, porém, nós abrigamos o pecado, ou toleramos o pecado, essa luz que está em nós, ela passa a ser ofuscada pelo poder das trevas. E assim, Satanás, ele consegue acesso legal a essas áreas de obscuridade, de trevas em nossa mente. Veja que Jesus trata disso quando ele diz, cuidado para que a luz que em ti há não seja trevas, nesse sentido de que nós temos que cuidar da nossa lâmpada. A luz vem dele, mas a lâmpada é nossa. Nós temos a responsabilidade de cuidar da luz do Espírito em nossa vida. Um exemplo que nós temos disso, desse cuidado, é a negação de Pedro. Todos nós sabemos que Satanás ele pediu um acesso à alma de Pedro. E quando a gente lê e estuda um pouco mais, nós percebemos que Deus deu esse acesso, Jesus deu esse acesso. Tanto é que ele foi peneirado, Pedro foi peneirado por Satanás. Mas uma vez, isso foi por permissão do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 22, versículo 31, nós temos este relato. Posteriormente, entretanto, este é o ponto importante, depois do Pentecostes, quando Pedro ele curou um coxo, olha as palavras de Pedro em Atos, capítulo 3, versículo 12. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que estáis olhando tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? Então veja que nós encontramos em Atos um Pedro bem diferente do Pedro dos evangelhos. A escuridão na vida de Pedro foi banida através da peneira de Satanás. A luz do Espírito brilhou em Pedro no dia do Pentecostes. Seu orgulho foi substituído pela humildade de Cristo. E esse é o primeiro passo para a gente vencer essa batalha no campo pessoal, a batalha na nossa mente. Nós temos que buscar a humildade de Cristo. Sem humildade, nós não conseguimos vencer essa batalha. Então, veja que nós precisamos, então, identificar quais são essas potenciais áreas de escuridão em nossa mente, através de pensamentos que nós abrigamos, que pode estar dando jurisdição a Satanás. Então, nossa primeira ação nesse campo da batalha espiritual é nós submetermos a nossa própria vida a Deus. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Nós não temos que lutar contra Satanás, porque Satanás é um inimigo vencido por Jesus Cristo na cruz de Calvário. O que nós temos que fazer é resisti-lo firmes na fé. Então, no contexto de Tiago 4,7, nós entendemos que é através do arrependimento que nós vamos ter acesso à humildade de Cristo. Tendo assim um coração limpo, e então nós vamos afugentar Satanás. Não é
como eu costumo dizer, bater o pé no chão e dizer, show, Satanás, ele vai embora. Nada disso. Jesus já fez isso. Nós temos que resistir ele com humildade, no temor do Senhor, e ele vai fugir. Então, um princípio relevante que a gente vai tratar ao longo desse estudo é o seguinte, que a vitória nessa batalha espiritual, ela começa com o nome de Jesus na nossa boca. Entretanto, ela só será consumada quando a natureza de Cristo estiver forjada em nossa vida, em nosso coração. Essa regra, ela implica na vitória em cada uma dessas três dimensões que nós estamos aqui tratando nesse estudo. Então, não somente pronunciar o nome de Jesus, ou ter o nome de Jesus através do batismo, como nós já temos, já recebemos, mas nós temos que permitir que o caráter de Cristo ele seja formado dentro de nós. Então, Satanás, ele teme a virtude da humildade na vida do cristão. Por quê? Ela é uma sujeição, humildade é uma sujeição da alma, da nossa alma, a Deus. Agora, olha que importante. Nas mesmas regiões obscuras da nossa mente, aonde um dia Satanás teve acesso, lá está o Senhor entronizado. Glória a Pelo Deus. servo humilde. E aí, Satanás ele não encontra nenhum ponto de obscuridade em nossa mente para nos atingir, porque a humildade, ela protege a nossa mente contra as investidas de Satanás. Então, veja que é um princípio relevante para nós, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 3,14, é que a maldição lançada sobre a serpente, que foi a máscara que Satanás usou, é que a serpente iria comer pó da terra. Em Gênesis 3,19, Deus também disse ao homem que ele é pó. Agora veja que relação, irmãos, interessante e importante. Satanás se alimenta da nossa natureza carnal. Satanás se alimenta de pecado. Por quê? Somos pó, ele se alimenta de pó. E quando pecamos, ele está sendo alimentado com o nosso pecado. Mesmo pecados, às vezes, que estão ocultos na nossa vida. Por isso que a Bíblia, inclusive, ensina que nós devemos orar por pecados ocultos. Então, veja que a origem de muitos problemas que os cristãos vivem em torno de opressão do maligno é de natureza carnal e não espiritual. Né? Por que ela é carnal? Porque essa pessoa, esse cristão, ele tem algum ponto de trevas na sua mente por um pecado que ele abriga. E Satanás encontra legalidade para agir exatamente ali. E a pessoa se sente oprimida, a pessoa se sente, muitas das vezes, impotente na sua vida com Deus. Por quê? Porque ele precisa, não é de mais oração, ele precisa de libertação. Né? Então, se nós não tomamos cuidado com a nossa natureza carnal, nós vamos fornecer um acesso para o inimigo e ele vai minar as nossas orações. Essa é a causa de que muitas pessoas fazem campanha na igreja, vai para o monte orar e ele se vê sempre envolto numa guerra espiritual. Por quê? Porque ele está dando legalidade através de algum pecado em sua vida e ele precisa orar e buscar a Deus para identificar aonde isso está ocorrendo, para que ele busque a libertação de Deus. Agora veja o que nos diz Lucas, no capítulo 12, 58. Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para livrares dele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Veja, nessa metáfora usada por Jesus, o adversário, nós sabemos que é Satanás. Juiz é Deus. Satanás, como nosso adversário, ele é o nosso acusador diante de Deus. Apocalipse 12 nos fala sobre isso. Mas Deus é o juiz de todos nós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com base em nossa própria justiça,
o adversário sempre vai ter base legal para nos acusar. Uau. Né? E, além disso, nos aprisionar. Por quê? Porque nossa justiça, de acordo com Isaías 64, versículo 3, ela é como trapos de imundícia diante de Deus. Então, não adianta nós tentarmos argumentar com Satanás nesse caminho em que nós estamos na vida cristã, usando nossa justiça própria. Isso não vai funcionar. Não é? Nós precisamos estar na dependência de Jesus, porque ele é o nosso advogado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E somente ele, somente Cristo é a nossa justiça. Aleluia. Então, diante das investidas de Satanás, nós precisamos de fazer o seguinte, irmãos. Buscar o Senhor com base na justiça. Nossa justiça, que é Cristo. Reconhecer que nessa luta nós somos impotentes por nossa justiça própria. Sujeitar-nos a Deus para que venhamos vestir a capa da humildade. Então, o amor e o perdão de Deus vão substituir o nosso amor, que é imperfeito. E assim também o Senhor tem poder de ir nas áreas mais remotas e obscuras do nosso ser e nos limpar pelo poder do sangue de Jesus, que nos justifica todos os nossos pecados, até aqueles ocultos. Então, veja que a estratégia nas acusações de Satanás deve ser usada para nós no seguinte sentido, irmãos. Um lembrete, sempre que Satanás vem nos acusar por um pecado que nós cometemos, nós devemos lembrá-lo de que não estamos diante do trono do julgamento, mas estamos diante do trono da graça de Deus. Amém. Como está escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que fala que nós temos que nos achegar diante do trono de Deus para buscar socorro em tempo oportuno. Então, nesse ponto, o que nós precisamos filtrar é que a humildade, ela nos protege para vencermos esses ataques de Satanás na nossa mente. Temos a oportunidade de usar as nossas próprias fraquezas para que Cristo venha, através do seu Espírito, forjar em nós a sua imagem, a imagem de Cristo. Então, veja que, ao permanecermos com o coração humilde, nós recebemos a graça abundante de Deus. E Satanás, ele ficará desarmado diante de um cristão que está com as vestes da humildade. Outro ponto, ainda falando sobre a batalha na mente, são os esconderijos de Satanás, que nós precisamos identificar na nossa vida. 2 Coríntios 10, versículo 4, nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja, uma fortaleza é um lugar seguro para nos proteger do maligno, como a Bíblia nos ensina, por exemplo, no Salmo 18, versículo 2, dizendo que o Senhor é a nossa fortaleza. Agora, por outro lado, num outro extremo, e é esse que nós estamos tratando aqui, uma fortaleza, ela pode ser um esconderijo e um lugar de defesa do diabo dentro da nossa própria mente, através dos nossos pensamentos. E isso através de quê? De atitudes erradas da velha natureza egocêntrica que todos nós herdamos de Adão. Essas fortalezas, frequentemente, elas transformam-se nesses esconderijos e residências fortificadas e se tornam, então, uma forma de Satanás oprimir o cristão. Essa definição do apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos fala também que as fortalezas, elas vêm através do quê? De argumentos. Veja o verso 5, diz assim, 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, essa é a definição que Paulo nos dá de fortaleza. O que é, então, uma fortaleza? É qualquer tipo de pensamento que exalte o nosso eu
acima do conhecimento de Deus, dando assim ao diabo um lugar de seguro, de influência, principalmente na vida intelectual das pessoas. Uau. Por isso que a gente observa que desde que Adão pecou, ele se tornou muito intelectual. Ele questionou até a Deus, né? Se a gente for observar. Não que nós somos contra aqueles que fazem uma faculdade, estudam, isso é importante, mas precisamos tomar cuidado, porque a intelectualidade é uma forma da exaltação do eu, e quando exaltamos o eu acima do conhecimento de Deus, isso se torna uma fortaleza na nossa própria mente. Mas veja, não acredito com isso, como já mencionei, que um cristão ele possa ser possuído por um espírito maligno. Porque quando alguém é possuído por um demônio, esses demônios enchem o espírito dessa pessoa do mesmo modo que o Espírito Santo enche a vida de um crente. E esse não é o caso. Mas não devemos esquecer que os cristãos podem ser oprimidos por demônio. E esse é o caso que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque, como estamos vendo até aqui, podemos ter atos errados, podemos ter pensamentos errados, e assim, esses atos e pensamentos não regenerados, eles formam e criam uma fortaleza aonde Satanás ele passa, através dos seus espíritos, a agir, influenciar a nossa vida. Então, nesse sentido, nós, como cristãos, mesmo sem saber, podemos ter uma influência maligna em nossa vida. É difícil falar isso, às vezes tem cristão que, né, até pode ver essa fala com maus olhos, mas essa é a realidade, né? Se caso nós não buscarmos arrependimento, nós recusarmos buscar o arrependimento e uma vida de humildade diante de Deus, nós podemos abrigar esses pensamentos e atitudes que são simpáticos ao maligno. Então veja que vamos tentar aqui trazer de uma maneira bem simples para você o conceito, então, do que é uma fortaleza. Uma fortaleza nada mais é do que uma casa feita de pensamentos. Vamos pensar sobre isso. Então, no contexto da batalha espiritual que estamos tratando, do campo pessoal, esse é o conceito mais simples para a gente entender o que é uma fortaleza. É uma casa feita de pensamentos, pensamentos não regenerados, atitudes também não transformadas. Onde quer, então, que existe, ou exista, melhor dizendo, uma fortaleza, um ato errado em nossa vida, estamos sendo um potencial agente para abrigar espíritos em nossa vida. Veja, não é possessão, mas é opressão, aquilo que eu estou tratando nesse estudo. Então, veja, aí nós temos algumas referências que pode balizar isso que eu estou falando, como Mateus 12, 43, 44, aquela parte onde fala uma pessoa que tem um espírito maligno, um espírito sai, vaga por lugares áridos, volta para aquela casa, acha a casa varrida, né, mas vazia. Então, é um grande risco, aqui é uma ressalva para nós, somos pastores, de que, em exceto em caso de aflição física, não é recomendável nós expulsarmos demônios de ninguém que não esteja disposto a submeter a sua vida e seus pensamentos a Jesus Cristo. Por quê? Porque o último estado sempre tende a ser pior do que o primeiro. Jesus trata disso em Mateus, capítulo 12, verso 44, 45. Ele diz assim, então vai, né? Esse espírito que saiu vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, o último ato deste homem é pior do que os primeiros. Assim também, diz Jesus, acontecerá a essa geração. Então veja, Jesus precisa entrar e ter permissão para construir em nossa vida a fortaleza da verdade, através da palavra. E isso acontece através da fé, quando nós cremos Amém. na palavra e buscamos viver a palavra em nossa vida. Então é importante a gente ressaltar isso nesse ponto. Então, já caminhando para uma conclusão desse primeiro ponto aí,
Vamos falar agora sobre um texto lá em Lucas 11, 21 e 22, que nos trata sobre a armadura do inimigo. Lá vai tratar sobre o valente que guarda armada a sua casa. Eu não vou ler o texto para não ser muito longo, mas nós vemos ali que nós, antes de servirmos a Deus, éramos possessão segura. Satanás era o valente que guardava armado a nossa alma. E o Senhor Jesus Cristo atacou, venceu esse valente, tirou a sua armadura, e a essa armadura vamos entender que era exatamente o quê? Os nossos pensamentos e atitudes e opiniões não convertidas, não regeneradas. Então, o que Paulo chama de fortaleza, Jesus trata como armadura. É a mesma coisa. O sentido é o mesmo. Entendeu? Agora, como nós podemos, então, demolir essas fortalezas? Primeiro, nós precisamos buscar identificar algumas dessas fortalezas em nossa vida. E aqui, rapidamente, só para nós citarmos, nós temos incredulidade, falta de amor, medo, orgulho, falta de perdão, luxúria, ganância, ou qualquer outro tipo de combinação desses pecados e muitos outros formam uma fortaleza. Então, a presença de Jesus, através do seu Espírito, ele cumpre o propósito de Deus de criar e forjar na vida de cada um de nós que servimos a Deus a imagem de Cristo. Esse é o ponto, irmãos, importante. Você pergunta como alguém pode se libertar. Inclusive, alguém está perguntando sobre isso aí. É sujeitando a sua vida completamente a Cristo. Buscando se revestir da humildade. Buscando identificar na presença de Deus quais os pontos obscuros em sua vida e dependendo exclusivamente da justiça de Cristo. Porque nós, por nós mesmos, não temos condição de vencer essa batalha. Mas Cristo já venceu por nós. Essa é a boa notícia. Louvado seja Deus. Então, veja, o propósito, irmãos, é que a nossa entrega ela se torne num nível tão profundo que fiquemos absorvidos pelo poder do Espírito Santo de tal forma que aquela luz, lembra que nós falamos lá de Provérbios 20, 27, que o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor? Somos a lâmpada, o Senhor ele traz a luz através do Espírito. E à medida que nós buscamos ao Senhor, essa luz brilha com tanta intensidade em nossa vida que todo ponto obscuro que a luz faz, ela expulsa as trevas. Louvado seja Deus. Então, de modo que até o nosso amor, nossos pensamentos e vontades vão ser o próprio amor, vontade e pensamento de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, 16, que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, concluindo esse primeiro ponto, o que nós vimos até agora? Nós vimos que temos que ter cuidado com a luz que está em nós, por conta das trevas, que são os hábitos, pensamentos e atitudes erradas que podemos abrigar em nossa vida. Vimos também sobre um princípio importante, que essa vitória ela começa com o nome de Jesus, como nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nos arrependendo, batizamos nas águas, recebendo o nome dele na nossa vida, mas não termina aí. Ela continua à medida que recebemos o Espírito Santo e permitimos que o Espírito forje em nossa vida o caráter de Cristo. Vimos também que a humildade é a fortaleza que nós precisamos ter em nossa vida, ou a capa, né, com a qual nós devemos nos vestir. Falamos também sobre os esconderijos, devemos identificar esses esconderijos de Satanás em nossa vida. E falamos, né, em simples palavras, que as fortalezas são uma casa feita de pensamentos, atitudes e hábitos errados. E, por fim, nós tratamos sobre a armadura do inimigo, né, aquilo que Paulo falou sobre fortaleza, o Senhor trata em Lucas e também em Mateus como armadura. E o último ponto é buscarmos identificar essas fortalezas e nos colocar diante de Deus, buscando uma completa entrega
a Ele em arrependimento, em humildade, para que o seu Espírito ele venha brilhar em nossa vida em todas as áreas. Bom, o segundo ponto, então, né, ou a segunda dimensão nessa batalha espiritual é a batalha espiritual na igreja. Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre a batalha espiritual na mente, que é campo pessoal. Em segundo lugar, a batalha espiritual na igreja, que envolve o quê? Envolve o campo relacional, nossas relações interpessoais, né? Então, veja, quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, através de, principalmente o Antigo Testamento, quando a gente vê, quem fez o IBA vai entender um pouco do que eu estou falando agora, sobre a revelação progressiva de Deus através dos nomes. É muito significativo que Deus ele tem escolhido como ápice dessa revelação o nome de Jesus, como nós bem conhecemos. Por quê? Porque a forma grega do nome Jesus, ou, perdão, forma hebraica do nome Jesus é Josué. Ou seja, trazendo Josué, traduzindo Josué ou transliterando o nome Josué para o grego, nós temos Jesus. E por que isso é interessante? Porque Josué foi quem liderou os libertos, recém-libertos do Egito na primeira batalha contra os amalequitas. Nós temos um paralelo interessante aí. E ali nós sabemos que capítulo 17 de Êxodo, depois vocês podem verificar do 8 ao 16, fala sobre isso, e ali nós temos uma configuração exata do que é essa batalha. Que enquanto Moisés estava no monte com Arão e Ur, Josué estava na planície com o exército lutando contra os amalequitas. Mas a batalha não era decidida embaixo no vale, mas ela estava sendo decidida em cima no monte por Moisés, né? Então Jesus é o nosso comandante agora que nos guia nessa vitória contra Satanás. Então, para nós nos prepararmos para vitórias maiores, além, né, da vitória da batalha na nossa mente, ir para um campo a mais, mais aberto, falando das nossas relações, nós precisamos, então, de uma revelação um pouco mais abrangente quem é Jesus, né, dentro da palavra de Deus. Quem Jesus vai se revelar nos últimos tempos. Se a gente for para Apocalipse, também Isaías nos traz sobre isso. Apocalipse 19 nos apresenta Jesus como um guerreiro santo que vem para batalhar contra o exército de Satanás que está reunido para a batalha final. Muitos têm se relacionado com Cristo, eu mencionei isso anteriormente, e viemos a ele assim, como ovelhas. Então Jesus é o pastor, eu sou sua ovelha, ele me guia. E às vezes nós nos colocamos como ovelhas desprotegidas, que precisa constantemente desse pastor. Entretanto, quando avançamos um pouco mais na nossa vida espiritual e lemos, estudamos a palavra de Deus, percebemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela também revela que precisamos nos relacionar com Cristo para além de pastor. Ele é o nosso general de guerra. Um campo de batalha onde nós estamos vivendo. Nós podemos ver isso aí em Josué, capítulo 5, verso 13 e 14. Fala o seguinte: sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Veja, essa é a situação do relacionamento que Cristo quer ter com a igreja. Vamos lembrar do paralelo que estamos fazendo. Josué é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele está liderando Israel na batalha. E agora aparece ali um anjo, né? Todas as características dessa escritura nos apontam para uma teofania de Deus. Até porque Josué, ele se ajoelha e adora aquele ser. Se fosse um simples anjo, ele não faria isso. Mas ali nós temos uma teofania de Deus. Então, o anjo fica em pé diante de Josué com a espada desembainhada. E esse é o propósito expresso quando nós reconhecemos Cristo como general de guerra. Ele quer liberar
a sua espada de poder através do seu espírito, através da sua palavra em nossa vida, pelas nossas orações. Ele está levantando um exército diferenciado nesses últimos dias. Vamos tratar disso agora. Mas antes que essa espada desembainhada ela saia pela nossa boca, ou seja, antes que a palavra de Deus, com autoridade, ela saia da nossa boca, essa palavra ela precisa passar pelo nosso coração e confrontar e destruir todas as fortalezas, como já nos referimos anteriormente. Ok? Aí nós poderemos nos relacionar com Cristo, não apenas como pastor. Quando eu digo não apenas, não entenda que ter Cristo como pastor não é suficiente. Nós estamos falando de níveis. Esse é o primeiro nível. Mas o Senhor quer nos elevar num nível mais alto, de reconhecermos, identificarmos Cristo como um comandante, como um general de guerra. Então, na atualidade, muitos cristãos, né, se tornam mimados e indisciplinados, porque não entendem o dia a dia da guerra espiritual. Efésios 6, versículo 3, vai chamar isso de dia mau. Então, nós não estamos em tempos de paz. Precisamos entender que estamos em tempo de guerra. E Jesus Cristo é o nosso general para nos liderar nessa guerra. Primeiro, nós precisamos vencer os nossos próprios medos, temores, nossas próprias fraquezas. Esse é o primeiro nível da batalha. Mas no segundo nível, Deus quer que nós venhamos ter um relacionamento com Ele, não só como pastor. Jesus é o pastor, mas para além de pastor, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general de guerra. Então veja, que muitos agem, então, de uma forma mimada, passiva, como ovelhas indefesas, que tudo que acontece, não, Cristo me protege. Mas veja, irmãos, essa compreensão, ela é muito rasa de Cristo. Porque quando lemos em Apocalipse capítulo 5, o que nós vemos ali? Nós vemos a figura de Cristo como ovelha e leão. Ele é a ovelha. Porque quando o livro está selado, João, ele ouve uma voz dizendo: eis o leão da tribo de Judá, que vai abrir o selo. Mas quando ele olha, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro. Então Jesus, ele tem uma dupla identidade no Apocalipse. Ele é o cordeiro que morreu, mas ele é também o leão que vem para vencer. E que já está vencendo, irmãos, através de quem? Da igreja. Então, nós definimos também, a partir de Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, que o Senhor, se ele é cordeiro e leão, ele quer que nós sejamos também ovelhas e leões. Louvado seja Deus. Porque devemos agir como ovelhas na comunhão com nossos irmãos, mas precisamos nos comportar como leões, ou seja, soldados no campo de batalha. E é isso aonde muitas pessoas, infelizmente, eles perdem as suas batalhas, porque eles não entendem que Jesus quer algo mais ousado e aplicado das suas vidas. Uma vida mais centrada na oração, na consagração, para que ele se torne parte do exército do Senhor. Veja Isaías 42:13, que interessante. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com forte brado e grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Louvado seja Deus. Conhecemos o Senhor como nosso Salvador e Supremo Pastor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, nos fala sobre isso. Entretanto, um novo aspecto que o Senhor quer nos revelar através da sua palavra para esses tempos finais é que uma natureza não menos importante nas Escrituras sobre Jesus Cristo é que, além de pastor, ele é rei
e guerreiro, e de certa forma um guerreiro assustador, com uma espada desembainhada, com um grito de guerra nos lábios, é o mesmo Salvador abençoado que morreu por nós na cruz de Calvário, mas nós estamos agora com ele ressuscitado como leão que triunfou sobre a morte, sobre todos os principados e potestades. Então, nesse sentido, ele também quer nos dar uma natureza de leão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A profecia de Isaías 42:13, ela está relacionada diretamente com Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. Lá nós vamos ver o mesmo Senhor, agora, Jesus Cristo, num cavalo branco, marchando com um exército para a batalha final. E nós podemos sentir o eco do seu grito, do nosso general, sabe quando? Quando nos trancamos em nosso quarto, fechamos bem a nossa porta e oramos ao Pai que está no céu. Ouvimos o seu grito nos convocando. É hora de nos alistar no seu exército para batalhar nessa dimensão nos nossos relacionamentos com Deus. Veja que a igreja, em suas fileiras, ela está marchando contra as portas do inferno. E Jesus, nesses últimos dias, ele está bradando com seus gritos, com seu grito de guerra, convocando seus guerreiros, suas guerreiras, para que intercedam, para que se coloquem na posição, para que sejam investidos da autoridade da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, uma nova autoridade, Jesus ele quer derramar sobre nós, uma nova unção, uma nova geração. Deus está levantando, o despertar de um novo exército se faz ouvir, aonde o próprio Jesus Cristo está à nossa frente, nos guiando nessa vitória gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, uma dessas fortalezas que eu gostaria de mencionar, que muitas vezes se torna uma barreira nos nossos relacionamentos, irmãos, e aqui nós estamos falando sobre o segundo nível, né, dessa batalha, a segunda dimensão dessa batalha, que é no campo dos relacionamentos, pegando aí a igreja, né, como um lugar onde nós nos relacionamos mais, mas é claro que isso aí se estende para a família, se estende para o ambiente de trabalho e tudo mais. Né? Por isso nós estamos falando de relacionamentos, né, o campo relacional. Nós vemos que a fortaleza que Satanás ele trabalha contra a igreja é justamente a do esfriamento do amor. Por quê? Porque a igreja que vai vencer essa batalha final é uma igreja que ela tem um compromisso com o amor de Cristo. Conforme Jesus nos diz em João 3:35, ele diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, como eu também vos amei. Louvado seja Deus. Mas veja que a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24:12, nos fala que por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar. Agora é interessante quando nós pegamos a palavra iniquidade no grego. Iniquidade no grego significa anomia. Nomia é lei. Né, o prefixo de negação, fora da lei. Então, anomia, iniquidade é o quê? É tudo aquilo que se levanta contra a lei de Deus. Ou seja, a iniquidade é o desprezo e a violação da lei de Deus. E nesse contexto, como nós estamos falando, nós podemos ver o crescente número de ideologias surgindo, comunismo e tantas coisas que combatem contra os princípios mais básicos de toda a história da humanidade. Família, igreja, tudo aquilo que a igreja defende está sendo combatido pelas ideologias. Isso é iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Não temos tempo aqui para escorrer sobre isso, mas só deixando essa deixa aí para vocês estudar e verificar qual seja essa diferença, ok? Mas veja, amar não é salvação. Veja, amar é crescer em salvação. Filipenses 2:12 nos fala sobre isso. Alguém que é salvo, ele ama. Alguém que é salvo, ele cresce em salvação.
Veja que os dois maiores mandamentos de Jesus estão fundamentados em quê? Relacionamento. Primeiro com Deus, depois com quem? Nosso próximo, não é verdade? Marcos, capítulo 12, 30, 31. Não há tempo para a gente ler, mas depois vocês podem verificar essas referências. Então, à medida que nós colocamos nosso coração bem disposto em amar o nosso próximo, nós vamos destruindo essa fortaleza do esfriamento do amor. E vamos ver a igreja, ela unida como um corpo. Enquanto a Bíblia fala sobre soldados e o exército, esse exército que Jesus, como general, está nos liderando, é exatamente um corpo unido. Então, nós precisamos vencer as nossas indiferenças, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma principal fortaleza que também atrapalha, né? Aí nesse campo dos relacionamentos. Estamos tratando sobre esfriamento do amor, né? Mas dentro dessa questão do amor também, nós temos a falta de perdão. Veja que em Mateus 18, 33 a 35, Jesus conta a parábola de um servo que foi perdoado pelo Senhor de um dia, depois ele viu um conservo, né, um servo menor do que ele, que devia bem menos, e o que ele fez? Mandou prender aquele servo, porque ele queria receber a dívida. Né? E Jesus relaciona essa parábola ao quê? A falta do amor. Veja que em Mateus 18, 35, Jesus fala assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as ofensas. O que Jesus está ensinando? Que no contexto ali nós temos a questão dos que esse homem aí foi entregue aos atormentadores, né? Foi lançado na prisão e entregue aos atormentadores. Tem versão que vai dizer verdugos, né? O carrasco, dependendo. Então, agora, olha que interessante no contexto ali dos dias de Jesus aqui na Terra. Os atormentadores eram carrascos responsáveis para aplicar penas corporais e psicológicas nos torturados, para que eles pagassem através de sofrimento pelo crime que haviam cometido. Quando Jesus trata dessa parábola, falando sobre o amor, ou a falta do perdão, o que ele está nos ensinando? Que a falta do perdão ela pode gerar torturas, sofrimentos, como a de um carrasco. E é onde os espíritos, mais uma vez, irmãos, eles entram. Agora, não na mente, veja. Agora, eles entram nos relacionamentos para colocar pessoas umas com as outras, contra as outras, e às vezes dentro da igreja, por uma palavra, por uma atitude que a pessoa teve contra a outra, e a pessoa abriga ali o ressentimento, né? Vamos lembrar lá de Hebreus 12, 15, né? Que fala para nós tomarmos cuidado com a amargura, né? Porque a amargura ela pode contaminar não só a pessoa, mas ela pode contaminar muitas pessoas. E eu não sei se você sabia que a amargura ela é uma vingança não concretizada, onde geralmente está relacionada com a recusa de liberar perdão. E é por onde o inimigo ele encontra uma forma de atingir os relacionamentos. Para a gente já partir para a conclusão aqui desse ponto, e eu estou vendo que eu não vou conseguir terminar até no horário, né? Vamos tomar como base agora Isaías 58, 12, para falar que nesse campo do relacionamento pessoal, nessa dimensão do combate espiritual, nós temos que ser reparadores de brechas. Isaías 58, 12 nos diz o seguinte: e os que de ti procederes edificarão os lugares antigamente assolados, tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparadores, ou reparador de brecha, restaurador de veredas para morar. Louvado seja Deus. Então, veja, o resultado de nós vivermos uma vida em comunhão plena com Deus é a unidade. Mas observe que é significativo nós observarmos a crescente divisão, né,
que surge nas igrejas. E se formos observar, irmãos, uma das palavras usadas na Bíblia para arrebatamento, tanto em 2 Tessalonicenses 2:1 como Mateus 24:31, é reunião. O sentido de arrebatamento é reunião. Agora veja, a consumação, irmão, do arrebatamento, que é a nossa reunião com Cristo, ela já está acontecendo na nossa convivência entre irmãos. Então, quando nós estamos num culto, quando nós estamos num momento de comunhão com nossos irmãos, ali é como se fosse uma prévia do arrebatamento. É a nossa reunião com nossos irmãos que vai acontecer nos ares, no dia do arrebatamento, no sentido macro. Por isso, Jesus disse em Mateus 18:20, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali estará ele em nosso meio. Então, é necessário que no nosso processo de reunião aconteça a união dos irmãos, né? Por quê? Porque através da união nós estamos enfraquecendo o inimigo e reparando as brechas. Agora veja, irmãos, Ezequiel, no capítulo 13, no verso 3 ao verso 5, eu não vou ler, porque o nosso tempo aqui está bem escasso, né? Mas o Senhor também nos chama, nessa referência aí, nessa escritura, a ser reparadores de brecha. Então, irmãos, se formos analisar o que é uma brecha, vamos pensar. Brecha é a distância entre aquilo que as coisas estão e o jeito que elas deveriam ser, que elas deveriam estar, em um espaço, né? Agora, o Senhor está nos chamando a quê? A nos colocar na brecha. O que significa isso, irmão? Não precisa, irmãos, nós sermos teólogos para nós identificarmos erro na igreja. Precisa estudar para isso, né? Mas qual o objetivo de Deus permitir que a gente enxergue erros na igreja? Viu algo errado? Deus quer que você se coloque na brecha. Vai interceder, meu irmão. Vai interceder, minha irmã. Por quê? Porque você mesmo é convocado pelo Senhor como general de guerra para romper essa barreira, essa brecha, se colocando dentro dela, para que o Senhor venha restaurar. E assim você mesmo vai ver a mudança e a restauração da igreja. Deus nos levanta como reparadores de brecha. Filhos que trazem ordem à desordem. É para isso que o Senhor nos chamou. E eu vou precisar avançar aqui com vocês. Eu queria falar um pouco sobre adoração, né, que é uma forma de proteção para nós nesse campo dos relacionamentos, para a gente proteger a nossa alma contra as investidas de Satanás. Mas deixe-me adiantar aqui um pouco, já partir para o terceiro ponto, nós já temos aí 9 horas, né? E o próximo ponto, irmãos, vou tentar ser bem breve aqui, tá? Mas nós vamos falar sobre a batalha nas regiões celestiais. Veja, nós falamos, primeiro, a batalha na mente, campo individual. Segundo, a batalha na igreja, campo dos relacionamentos. Agora, vamos falar sobre a batalha nas regiões celestiais, campo social, ok? Então, veja que a gente sempre está tratando de níveis, um acima do outro. Pessoal, relacional, social, um pouco mais distante. Então, veja, essa é a última fronteira da guerra espiritual, da batalha espiritual nas regiões celestiais. É a dimensão que a Bíblia trata sobre reino espiritual. Agora, esse campo, ou nesse campo, anjos e demônios, eles empreendem uma guerra feroz. Agora, a essência dessa guerra, da nossa vitória nessa guerra, é a seguinte, irmãos: é definir aquilo que é realidade em nossa volta, na sociedade aonde nós estamos morando, vivendo, convivendo. Se o que define a realidade em nossa volta é a palavra de Deus, nós temos a vitória dos anjos de Deus. Mas se o que define são as ilusões,
desse mundo, quem está vencendo é Satanás. Então, de acordo com Apocalipse 12, 7 e 8, irmãos, nós temos um princípio importante nessa guerra, no sentido de ela ser uma guerra que envolve cidades agora, países, reinos. Porque em Apocalipse 12, 7 e 8 fala assim: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Agora veja o verso 9. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Veja, irmãos, o versículo 8 que eu destaquei declara que o dragão e seus anjos perderam o lugar no céu. Ou seja, eles foram desalojados, porque Cristo, com seu exército, preencheu os territórios espirituais aonde as hostes conduzidas por Satanás, elas ocupavam esses territórios. Agora, olha que interessante, irmãos, a perspectiva de nós termos Jesus como nosso general. E agora nos conduzindo num processo, irmãos, de um exército que desaloja o poder das trevas. Esse é o sentido quando Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque o que vai definir, irmãos, a batalha na cidade ou na comunidade é quem está governando ali, se é o céu ou se é o inferno. Por quê? Porque essa luta ela não se baseia, irmãos, em armas físicas, mas são armas espirituais. E a arma aí, irmãos, é o poder da concordância que nós temos como servos de Deus com o reino do Espírito. Por isso que Jesus fala lá, aquela questão, dois concordar na terra, será feito no céu. Ali nós temos o princípio da concordância, essa é a nossa arma. Veja que em Efésios 6:12, nós temos ali a relação dos principados e potestades que ocupam as regiões celestiais. Agora, veja, irmãos, Efésios 1:10 nos diz o quê, irmãos? Que o propósito do Pai é convergir todas as coisas em Cristo. Tanto as coisas celestiais, olha que interessante, irmãos, tanto as coisas terrenas, inclusive principados e potestades. Efésios 3:10 nos fala que o instrumento usado para isso, irmãos, sabe qual é? Olha lá, a igreja. Fala que, mediante a igreja, se torne conhecida a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, esse general de guerra, irmãos, ele está usando a igreja para desalojar Satanás das cidades. Ele está usando a igreja para ocupar os territórios onde Satanás dominava pelo crime organizado, dominava pela corrupção no meio da política. Quem é o instrumento que Deus vai usar? Qual é esse exército? Irmãos, esse exército é a igreja, esse exército sou eu e você. Mas nós precisamos entender a dimensão dessa batalha, que ela, primeiro, nós temos que vencer ela na nossa mente. Em segundo lugar, nós temos que reparar os nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, nós temos que nos unir, ser uma igreja unida, trabalhar também com as demais igrejas que nós temos unidos num propósito de oração, de intercessão. Nós vamos vencer essa batalha também nas cidades, nos bairros. Vamos conquistar, alcançar almas para o Senhor. Mas nós temos que tomar a posição como nós vimos na brecha. Não é só criticar, não é ver defeito e apontar o dedo. É você ver o defeito, ver o problema e dizer: o Senhor está me permitindo eu ver isso para que eu me coloque na brecha. Para que eu interceda pela igreja. Para que ela seja restaurada, se torne unida. Então, para isso, nós temos que combater, irmãos, com as mentiras de Satanás. Satanás ele é apresentado na Bíblia, em João 8:44, como pai da mentira. Seu reino de atuação, irmãos, é o mundo espiritual que cerca e encobre a consciência das pessoas. Nós vimos isso na primeira leitura que eu fiz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4:4. Ele cega o entendimento das pessoas. Então, o reino conhecido, irmãos, como regiões celestiais, não pense você que é onde Deus está. Não é, porque a Bíblia fala sobre 3 céus.
Não é, nós não vamos entrar nisso aqui, porque faz parte também, né, dessa configuração de batalha espiritual, mas esse reino, ou essas regiões celestiais, irmãos, ela está em toda esfera onde a igreja vive. É uma região celestial, mas quem controla ali? Isso é definido através da palavra de Deus. Temos que continuar pregando, isso é definido através da nossa vida de intercessão. Então, observe que é desse reino espiritual, irmãos, que Satanás ele trabalha para corromper o homem através das ilusões do mundo. E a pior mentira de Satanás não é aquela que nós ouvimos e já identificamos como mentira. A mentira mais perigosa, irmãos, de Satanás é ele colocar nas pessoas a ideia deles crerem que este mundo, tal como nós vemos, é o único que eles vão viver. Isso é mentira. Isso é mentira. Existe um reino que o Senhor veio restaurar. E ele está usando a igreja, ou melhor, ele veio instaurar, melhor dizendo, ele está usando a igreja como instrumento para mostrar a principados e potestades o que ele faz com aqueles que vestem a capa da humildade, que se coloca na presença dele, se deixa ser a luz iluminada pelo Espírito Santo, que ele vai fazer através desse exército. Veja, não é uma pessoa, por isso que ele falou 2 ou 3 reunidos em meu nome. Amém? Então, veja, último ponto, irmãos, eu estou tentando acelerar aqui, me perdoe, mas quando nós lemos no Novo Testamento, irmãos, a palavra, entendemos que a Bíblia foi escrita nos originais no grego. Agora, você sabia que para os antigos gregos não havia uma palavra para se referir à realidade? Por quê? Porque a palavra que eles usavam quando ia falar de realidade era verdade. Então, verdade e realidade para eles tinha a mesma essência. Então, com isso, irmãos, a palavra de Deus, ela se torna para nós a realidade do reino de Deus. A palavra é a verdade, a palavra é a realidade do reino de Deus. Quando nós estamos proclamando a palavra, nós estamos proclamando a realidade. A palavra inspirada do Espírito, a palavra viva, é a verdade. Olha que interessante, irmão, que define a realidade. A verdade da palavra de Deus. Por isso nós temos que pregar nas ruas, pregar nos hospitais, pregar nos ônibus, porque a pregação de pessoas ungidas, de exércitos ungidos, vai definir a realidade. Por isso Jesus mandou de 2 em 2, né? Não mandou que saísse só um, mas de 2 em 2. Por quê? Porque já é um exército. Ok? Proclamando, né? Nessa esfera maior, né? Na guerra espiritual, como estamos tratando aqui. Agora, eu gostaria de falar ainda sobre o espírito do anticristo, né? O cuidado que nós devemos ter com o espírito de anticristo, porque o que acontece, irmãos? É que alguns têm a figura do anticristo como um personagem que virá no fim dos tempos. Isso é uma realidade na palavra de Deus. Entretanto, João escreve em sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer que o espírito do anticristo já estava no meio deles. Já estava operando. Então, é claro que vem o anticristo como um personagem, mas o espírito do anticristo já está operando. E o que é esse espírito do anticristo, irmãos? Devemos entender que aonde o evangelho de Jesus Cristo for anunciado, o espírito do anticristo vai se manifestar. Para quê? Para perseguir a igreja. Esse é o propósito. Por isso que nós estamos vendo nesses últimos dias, inclusive no Brasil, irmãos, o aumento da perseguição, né, do combate, como nós mencionamos ontem, através das ideologias, mas já de uma certa perseguição contra os cristãos. Por quê? Porque aonde o evangelho é pregado, o espírito do anticristo está operando. Agora, precisamos tomar cuidado, irmãos, porque se nós alimentamos na nossa vida uma atitude de esfriamento de amor, de falta de perdão,
nós estamos entrando em acordo com o espírito do anticristo. Precisamos tomar cuidado com isso. E por quê? Porque o espírito do anticristo, irmãos, ele endurece também o coração dos cristãos. Não é só perseguição. Essa, vamos dizer, é a vertente mais visível, né? Mas aonde não há perseguição física, existe também uma configuração desse espírito, endurecendo o coração dos cristãos para que eles tenham uma vida sem amor, um cristianismo sem amor. Então, o espírito do anticristo é uma espécie de volante que direciona divisões entre o povo de Deus, entre as igrejas, né? Então, é tudo aquilo que é contrário ao evangelho, contrário a Cristo, por isso que fala anticristo, né? Então, para terminar, irmãos, aqui eu estou passando por muita coisa aqui, muitos pontos aqui que eu gostaria de tratar, mas esse estudo aqui geralmente é um estudo planejado por uma semana, né, irmãos? E a gente está tentando dar em uma hora e pouco. Mas, pelo menos, dá uma visão para vocês de que a batalha espiritual ela tem vários níveis, pessoal, relacional e o nível social, né? E, por último, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas ambições pessoais, porque é por onde o espírito do anticristo também atua. Então, veja que a fortaleza que opera e impera, irmãos, nessa dimensão, irmãos, esfriamento do amor, como nós falamos anteriormente, mais a questão de incutir nas pessoas, né, nos cristãos, essa questão de ambição por cargo, por posição na igreja. Né? Veja que tem pessoas que na igreja tudo gira em torno dele. Né? Então, isso é muito errado, porque uma das características, quando virá, irmãos, o anticristo, a pessoa do anticristo, vai ser que ele se declara ser Deus. E você já percebeu que tem pessoas que eles parecem que são um tipo de Messias, né? Eles que oram, eles que tomam as decisões sozinhos, e etc. O espírito do anticristo, irmãos, ele está relacionado às nossas ambições pessoais. Devemos tomar cuidado, irmão, com a autopromoção. Infelizmente, não vou dizer que isso é comum, né? Mas a gente vê um pouco disso na igreja. Pessoas que fazem as coisas porque eles querem o reconhecimento do pastor, porque eles querem uma promoção de um cargo, ou de repente ele começa ali uma questão contra a liderança dele para derrubar aquela liderança. Isso é o espírito do anticristo, irmão, infiltrado dentro da igreja. Veja que Absalão, irmãos, fez isso muito bem. Se você for estudar sobre Absalão. Só que o que aconteceu? Ele arruinou-se a si mesmo. Então, irmãos, eu tenho que parar por aqui, né, devido ao nosso tempo. Eu fui muito rápido, né, nas colocações, né, e às vezes não deu para você pegar bem, mas eu tentei resumir aí 25, 30 páginas em uma hora, irmãos. E às vezes não é fácil, né? Mas, veja, nós falamos sobre o princípio do desalojamento, né? Deus está usando a igreja para desalojar Satanás, né, dos territórios, né, nas cidades, né, nas comunidades. Nós temos que combater as mentiras de Satanás e entender que a verdade da palavra de Deus, ela estabelece a realidade nos lugares onde nós vivemos. Né? Então, e por último agora, nós falamos um pouco aí rapidamente sobre o espírito do anticristo, né, que ele se levanta contra tudo aquilo que é de Cristo, por isso o nome anti, mas também ele está infiltrado na igreja através de atitudes, como a gente de autopromoção, né? Pessoa que se coloca ali como se fosse uma espécie de salvador, uma espécie de Deus. Né? Então, da minha parte, irmãos, é isso. Né? Esse estudo ele foi extraído de um livro que eu li um tempo atrás, chamado Os Três Campos de Batalha, de Francis Pain, não sei se essa é a pronúncia. A gente faz algumas adaptações, inserções, né, de acordo com
a breve experiência que a gente tem também nessa área, mas eu deixo com vocês aí, espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para a edificação de vocês, e eu vou deixar a palavra com a Lislane agora, tá, para fazer as considerações finais, mas da minha parte eu só tenho a agradecer aí essa oportunidade. Deus abençoe. Amém, pastor Lindomar. Aprendemos muito. Eu confesso que algumas vezes aqui eu me contive, estava com o microfone desligado em alguns momentos, e eu senti muito a presença de Deus tocando sobre esse assunto, né, sobre essa batalha espiritual, as 3 dimensões, e o senhor foi falando, eu fui anotando um monte de coisa aqui. Mas para os nossos irmãos que estão aí assistindo essa live, esse material, ele é muito rico e ele está disponível, vai ficar disponível no site da igreja. Se você não sabe, digita lá, www.ipubparaná.com.br. Lá na aba de oração vai ter o PDF que o pastor Lindomar nos cedeu, né? E está lá disponível para você estudar, e realmente nos fortaleceu bastante. Que Deus abençoe sua vida, pastor Lindomar. Né? Quando eu falei com ele, prontamente ele falou, sim, eu vou, né? Preciso toda a minha agenda aqui, e muito obrigada por ter nos abençoado com esse estudo, com essa palavra nesse dia. E eu gostaria de orar. Essa live também vai ficar gravada aqui, então os irmãos podem reassistir ela, podem compartilhar ela com mais calma, anotando todos os versículos, estudando ali, que é muito rico, tá bom? Então você que está aí, ela vai ficar gravada. Se você assistiu, mas a sua esposa não, ou o seu marido não, ele vai ter disponível aqui para assistir, tá bom? Mas eu gostaria de orar junto com o pastor Lindomar, e depois nós vamos estar encerrando aí essa live, amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento de conhecimento da tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, por ter usado o pastor Lindomar. Deus, que o Senhor possa levantar, Senhor Deus, guerreiros de oração aqui no nosso estado do Paraná, mas também em todo o Brasil. Sabemos que outros de outros estados estão ouvindo e ouvirão essa live, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, humildemente, levanta intercessores, homens e mulheres que se colocam na brecha, Senhor Deus, que podem trazer, Senhor Deus, e manifestar o teu reino, Senhor Deus. Pai, nos ajuda a sermos influenciados pelo teu Espírito, Senhor Deus. E em nome de Jesus, tomamos autoridade sobre toda a influência maligna, sobre aqueles que te servem e cumprem o seu propósito. Muito obrigada, Senhor Deus, por toda a estrutura, por tudo aquilo que está sendo ensinado nesse dia, nesta noite, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigada ao pastor. Amém. E a todos que estão aqui, e agora nós vamos encerrar essa live. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.